Item 1.2.4 Sistemas e câmaras de liquidação e custódia, conhecidas como clearing. Antigamente, quando você comprava uma ação, uma debênture, um título, antes da escrituração eletrônica, os títulos eram físicos, ou seja, meu avô comprava uma ação e levava para casa, guardava as ações em casa, num portfólio, numa espécie de carteira lá de couro. Naquela época, os títulos eram ao portador, então quem portasse, quem tivesse com aquelas ações em mãos, com aqueles títulos em mãos, era o seu dono. Inclusive, se ele perdesse aquelas ações ou alguém roubasse, passaria a ser o dono dos títulos. Quando eu falo títulos financeiros, títulos públicos, ações, debêntures. Antigamente os títulos eram um portador. Atualmente, os títulos não existem fisicamente. Você não tem um papel quando compra uma ação. Você tem um registro eletrônico de que você é o dono daquela ação ou é o dono daquele título público. E quando você vende, passa a titularidade para outro indivíduo, no caso o comprador do título. Então ele não existe fisicamente, você não pode rasgar uma debênture, uma ação, e sim eletronicamente. Quem é que faz esse registro, esse controle de compra e venda? São as câmaras de compensação, liquidação e custódia, clearing ou clearing, como falam alguns alunos meus. Então vejam aí a palavra na apostila em inglês para fixar esse conceito. As clearings fazem esse controle de compra e venda e titularidade. Então a gente vai ver algumas câmaras de compensação, quais são os títulos que são registrados e o seu papel. De antemão, eu queria destacar que um dos principais papéis das câmaras de compensação, ou seja, das clearings, é diminuir, ou como cai na prova, mitigar o risco de contraparte. O que é o risco de contraparte? É o risco de eu pagar por um título e não recebê-lo, ou de eu vender o título e não receber o dinheiro. Então, a câmara de compensação, ela age como intermediadora entre o comprador e o vendedor, garantindo assim que ambas as partes recebam os seus direitos na transação. Ou seja, se eu sou o vendedor de um título, eu tenho o direito de receber o dinheiro. E se eu sou o comprador, eu tenho o direito de receber o título. Imagina, eu posso pagar e o outro lado não me entregar. Esse é o risco de contraparte. Ou eu posso vender e não receber o dinheiro. Com a presença da câmara de compensação, esse risco é diminuído, é mitigado. Vamos fazer uma analogia. Quando eu comprava lá nos primórdios do Mercado Livre, 2002, pela internet, não tinha lá a câmara de compensação, digamos assim, do Mercado Livre, que é o Mercado Pago. Então eu discutia, eu como vendedor, como comprador, com a outra parte para ver quem iria dar o primeiro passo. Eu, como comprador, eu pedia que o vendedor primeiro enviasse para depois eu pagar, porque eu tinha medo de pagar e não receber o produto. E eu dizia, olha, eu tenho mais credibilidade, eu tenho um histórico aqui mais positivo, você é um vendedor novo, não tem histórico. Ou, quando eu vendia, eu pedia para o comprador pagar primeiro para depois eu mandar. Atualmente não tem esse risco, ele é bem reduzido, porque você paga pelo produto e o dinheiro só é liberado pela plataforma, isso tanto no PagSeguro, Mercado Livre, todas as plataformas hoje praticamente de venda online tem esse seguro. Quando você receber o produto, quando os dois lados derem um ok, o intermediador libera. E é assim, mais ou menos, que funciona as câmaras de compensação. Elas garantem que você vai receber seu recurso, você faz uma venda de ações sem medo de levar um cano ali, de o outro lado não pagar. Então, lembrando, o nome disso aí é risco de contraparte. O risco do outro lado não honrar, e ele é mitigado pela presença das câmaras de compensação. Esse é um assunto que cai muito na prova.